Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Opa, microfone muda aqui. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Então, vamos começar hoje, né? Nosso plano da X, né? A nossa estratégia de pool de liquidez. E hoje são dia 15 de 5 de 2025, são 20 horas e 10 minutos. Lembrando todo mundo que quiser acompanhar essa estratégia aí, né? Ela está sendo publicada no YouTube, tá? Na nossa plataforma e ela fica disponível para todo mundo ali. Lembrando que quem quiser acompanhar as carteiras dessa estratégia, quando você entrar em nosso YouTube, né, na nossa plataforma, você vai entrar no nosso canal. Seguindo o nosso canal do YouTube, você vai ter as playlists, tá? E esse plano ele vai estar na playlist 1000 ao 1 milhão. Quando você botar qualquer vídeo para poder tocar, né, na parte de Bora, galera, baixo boa desse noite. vídeo, Hoje, dia a 7 de gente 5 vai de ter a 2025, né, informação nós vamos do, iniciar mais uma saga aí da nossa das estratégia carteiras, tá? Elas vão ficar da debaixo EX do com pool de vídeo aqui. liquidez. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Beleza. Elas vão estar aqui na parte de baixo do vídeo para que a gente consiga acompanhar, para que vocês consigam acompanhar todas as carteiras aí. Beleza? Mas sem enrolação, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos entender, para quem está começando agora aqui, está nos acompanhando agora, né? O que é o plano 1000 ao 1 milhão, né? A estratégia 10x. A ideia aqui é transformar US$ 1.000 em US$ 10.000 enquanto você gera renda mensal, tá? Qual que é a pegada? A gente, além de montar pools de liquidez e tentar valorizar o capital, a gente também quer fazer retiradas mensais no valor de US$ 100 para as nossas despesas, né? Então, isso aqui foi apresentado muito na primeira aula. Eu aconselho vocês a assistirem a primeira aula, tá? Tivemos um conteúdo vasto aí, primeira e segunda aula. Hoje nós estamos entrando na terceira aula. E essa aula ela vai ser um pouco diferente das outras aulas, tá? Por quê? Na primeira aula e na segunda aula eu mostrei como é que eu estruturava essa estratégia, quais as consultas que eu estava fazendo e tal. E como a gente chegou a esse número de US$ 1.000, tá? E essa ideia de chegar esses US$ 1.000 até US$ 10.000. Porém, a partir de agora, a gente vai focar mais é, na atualização da estratégia aqui nessa aula, tá? E determinar quais pools nós vamos montar. Aí essa aula termina e eu vou gravar cada montagem de pools e vou divulgá-la lá no YouTube, tá? Porque senão a aula está ficando muito longa, muito extensa. Aí o pessoal acaba desistindo. Então vamos lá. A nossa estratégia, ela faz de 1.000, né? A ideia é transformar de 1.000 a US$ 10.000, tá? Retirando US$ 100 por mês, beleza? Só que para que a gente consiga fazer essa estratégia, a gente tem que definir qual tipo de mercado. Se o nosso mercado está em alta, o nosso mercado está em baixa. E agora, de cara, vamos dar uma olhada em qual mercado a gente está se encaixando agora, tá? Para que a gente faça isso, a gente dá uma olhada no Total 3, que é o mercado das altcoins. Perdão, Total 2, tá? Que é o mercado das altcoins, incluindo Ethereum, excluindo Bitcoins e dólar. Para que a gente dá uma olhada nesse mercado? A gente dá uma olhada nesse mercado no gráfico diário para a gente definir em qual tendência o mercado se encontra. E na última aula, né, nós definimos que o mercado estava em tendência de alta e ainda continua em tendência de alta. Por que continua em tendência de alta, Luciano? Porque estamos montando, né, mostrando fundos cada vez mais altos. Apesar desse movimento aqui ainda não ter acabado, né, nós começamos em uma tendência de fundos cada vez mais altos. Então estamos em um mercado de alta. Aí vamos dar uma olhada aqui. Eu preparei uma planilha, né? Essa planilha ainda não está disponível para todo mundo, mas a gente vai disponibilizar essa planilha, tá?
Então, aqui a gente colocou qual que é a nossa necessidade, qual que é o nosso pensamento de gastos mensais e chegamos a uma estrutura de um aporte inicial na casa dos US$ 1.007, tá? Fizemos esse aporte e aqui nós estruturamos a nossa carteira. Como eu mostrei para vocês aqui, né? Se a gente estiver no mercado de alta, o nosso capital vai estar 70% investido, ou seja, em pool de liquidez, e 30% em reserva de oportunidade. Se tivermos em um mercado de baixa, nós vamos estar 50% investido e 50% em reservas de oportunidade. Beleza? Então, bora lá dar uma olhada como é que ficou a nossa composição, né? Como estamos no mercado de alta e partindo daquele pressuposto que a nossa ideia seria ter uma carteira de US$ 1.007, tá? Isso aí, cada aula ela vai se atualizando e nós vamos mudar esses números aí, né? Então nós tínhamos uma composição de pools conservadoras, moderadas e degeneradas. Como é que funciona isso, tá? Qual que é a ideia? A composição da parte investida, a gente vai manter essa composição em pools conservadoras. Quais são as pools conservadoras? São as pools consideradas de 36 a 96% ao ano, tá? E pools moderadas de 97 a 480% ao ano e pools degeneradas acima de 481% ao ano. Se a gente der uma olhada aqui, tá? Nós já temos várias pools montadas, tá? As últimas aulas eu mostrei como é que eu montei essas pools, como é que foi a decisão, por que escolhemos essas pools. Porém, só uma pool foi startada, né? E quando eu digo startada é porque ela já tinha uma semana de composição, então como ela tinha uma semana de composição, ela nos apresentou uma taxa. As outras vão ser atualizadas agora para a gente saber como é que está a composição da nossa carteira. Se a gente está muito em pool conservadora, se a gente está muito em pool moderado, ou se a gente está muito em pool degenerado. Então, para isso, eu preciso lançar esses dados. Mas vou acabar de apresentar aqui para que vocês entendam em que condição nós estamos para a gente poder caminhar, beleza? Então, bora lá. Já definimos que ainda continuamos em um mercado de alta, né? Então, se continuamos no mercado de alta, esse seria o nosso setup da estratégia, tá? E depois que definimos qual pool teremos, nós vamos dar uma olhada nesse valor de referência e como é que está a nossa carteira montada para a gente fazer a realocação da carteira, beleza? Então, bora lá, vamos dar uma olhada nas nossas pools, né? Semana passada montamos essa pool na rede da Solana, tá? Ela foi montada no dia 30/4, ou seja, 2 semanas atrás, né? E essa pool foi montada com $255, tá? Esse foi o total dessa pool. Foi montada no aplicativo Radium e ela, até semana passada, ela estava pagando 20% anualizado. Segunda pool aberta, também na rede da Solana, no aplicativo Radium, é uma pool de Solana com Gryphine, tá? É uma cripto do universo de inteligência artificial. Nós montamos uma outra pool, acredito eu que com ranges diferentes, tá? Também em Gryphine, e por isso que hoje eu mudei um pouco a estratégia, que acaba você não conseguindo selecionar muitas pools ali na hora de montar, e a gente ficou meio repetitivo, né? Então hoje eu vou mudar um pouco essa estratégia e nós vamos entender a partir de agora como é que vai ser essas composições aí, tá? A quarta pool montada foi na rede da Arbitrum, foi uma pool de Ethereum com SDT, tá? Ela foi montada no valor de $90,52. Outra pool na rede da Polygon, de link com o SDC, no valor de $100, e uma pool de Ethereum de EAVE no valor de $86,13. E bora lá, vamos dar uma olhada então como é que estão essas pools, o que aconteceu durante essa semana, né? Acredito eu que essas pools saíram da faixa, porque o mercado teve uma
um estouro muito grande, né? E se elas saíram da faixa, eu não movimentei essas pools durante a semana, não tive oportunidade de movimentar, tá? Mas tendo a oportunidade, eu vou fazer essa movimentação nas próximas semanas e vou soltar vídeos aleatórios durante o período da semana. Por quê? Nós precisamos maximizar nossos lucros. Então, se eu mantiver a pool funcionando ou fora da faixa até que chegue a próxima quinta-feira, né, a gente está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro em cima da mesa. Então, a ideia é que eu consiga movimentar essa pool aí durante a semana. Eu gravo um videozinho da alteração que eu estou fazendo para vocês e vou soltando lá no canal. Tá? Então, lembrando que todas as informações das pools vão ficar no canal. Você tem que acompanhar o canal, tem que estar seguindo o canal para receber as atualizações lá e vai receber as movimentações que eu fiz nas pools de liquidez aí. Beleza? Então, bora lá dar uma olhada, né? O nosso primeiro aplicativo que a gente utiliza aqui é o Revert Finance, tá? Que é um aplicativo onde você consegue enxergar todas as pools da rede EVM. Só que tem uma particularidade nesse aplicativo, né? A Uniswap ela lançou a versão 4 já tem um tempo e esse aplicativo ainda não se atualizou para a versão 4. Então, para que a gente consiga enxergar pools da versão 4, ele não serve, tá? E nós estamos ainda sem ferramentas para que a gente consiga enxergar as pools da versão 4. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando que a versão 3 não está totalmente ruim para montar pools, então eu estou montando todas as pools na versão 3 da Uniswap, tá? E nessa versão 3 a gente consegue enxergar tanto na plataforma da Uniswap quanto no Revert Finance. Então, se a gente observar aqui, a pool de Ethereum com Wave, né, saiu da faixa, tá? Então ela saiu da faixa, já saiu da faixa tem bastante tempo, tá? Se a gente entrar aqui no explorador, né? Esperar carregar o gráfico aqui. Enquanto isso, eu vou passando outra pool ali. A pool de USDC com link também saiu fora da faixa, tá? Já tem também bastante tempo. Então vamos deixar atualizar os gráficos ali, eu vou mostrar para vocês. E a pool de Ether com SDT também saiu fora da faixa, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com essa pool, tá? Com essas pools aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse gráfico da pool de Ethereum com Wave, né? O preço definido foi essa faixa aqui e a nossa pool saiu para cima, tá? Então ela movimentou durante a faixa, tá? E cada candle desse daqui é um candle diário, já tem praticamente um, dois, três, quatro dias que ela ficou totalmente fora da faixa. Hoje ela deu uma beliscada na faixa, mas já voltou a subir. Então, nós estamos inteirando aí 5 dias com a pool fora da faixa. De 7 dias, 5 dias ela ficou fora da faixa. Por isso eu falei para vocês que o intuito agora vai ser diferente, né? Se eu tiver que fazer uma atualização em alguma pool, vou fazer durante a semana, independente do horário. Aí vocês não vão ser avisados, mas o vídeo vai estar no canal ali para que vocês acompanhem. Então fique ligado no nosso canal, né? Ative o sininho lá e as notificações, que na hora que eu postar o vídeo, ele já vai aparecer para vocês atualizarem a pool de vocês também. Beleza? Então vamos lá, né? Essa foi a pool de Ether com Aave. A pool de USDC com Link também não foi diferente, tá? Se a gente olhar aqui, o que aconteceu com ela? Ela também saiu da faixa, né? Ela teve essa movimentação aqui, se manteve alguns dias dentro da faixa e já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis dias que ela está fora da faixa de preço e ela não conseguiu performar aí, né? De 7 dias ficou 6 dias fora, cara. Isso é um problema, né? Então, por isso que nós vamos resolver esse problema agora. E Ethereum com SDT também não foi diferente, só para que vocês entendam aqui, tá? Ficou fora da faixa e muito fora da faixa, né? Por isso eu não gosto, vou deixar já um aviso para vocês aqui, né? Eu não me sinto muito bem em fazer pool com dólar. Por quê?
Se o ativo sobe, cara, você tem uma perda de lucratividade muito grande. Tá? Por quê? Porque você ficou totalmente dolarizado a partir do momento que ele saiu da faixa. Né? Claro, quando sai da faixa para cima. Quando sai da faixa para baixo, você vai virar para o ativo que você estava exposto. Né? Então, ou seja, nesse caso aqui, eu viraria todo para Ethereum, né? Mas acabou que eu tinha montado em dólar. Então, dessa forma aqui, a gente vai dar mais focos em pools de dois ativos voláteis, tá? E ficou bem interessante quando eu apresentar a planilha para vocês aqui, vocês vão entender o que aconteceu quando eu montei pools de dois ativos voláteis. Eu montei pools de dois ativos voláteis e elas me surpreenderam com relação a pool de dólar. E aí onde que está aqui? Você tendo conhecimento, você consegue lucrar muito mais numa pool de liquidez. Beleza? Então bora lá. Vamos dar uma olhada na Radium, aonde foi as outras pools que montamos, né? Então nós montamos três pools na Radium, porque a carteira foi dividida. 50% da carteira estava na rede Solana e 50% está na rede EVM. E a gente foi caminhando com esse capital aí. Mandou um pouco para Arbitrum e manteve um pouco na Polygon, porque as pools estavam boas nessas duas redes aí. Agora, e temos metade do capital na rede da Solana. Agora, vamos saber como é que tá as pools da rede da Solana, né? Solana com SDC fora da faixa, Grifain com Sol fora da faixa, fora da faixa. Ou seja, não temos nenhuma pool nossa que está dentro da faixa. Então vamos dar uma atualizada ali, vamos entender o que aconteceu para a gente saber quais vão ser as novas pools que nós vamos montar, tá? Então partindo aqui para a nossa planilha, o que a gente faz agora, né? Vamos primeiro atualizar as taxas. Vou pegar essa pool pela sequência aqui, tá? Pool de Solana com o SDC, montada na Radium, e eu vou atualizar as taxas dela aqui. Então vai ser a pool de número 2, tá? É uma pool que está aberta, data de hoje, 15/5/2025. Vamos dar uma olhada aqui, né? Essa pool ela ficou muito pouco no range também, então ela pagou 0,23 centavos de dólar e ela pagou 0,22 centavos de Solana. O preço da Solana agora, atualmente, R$ 167,63. 2 centavos de Solana, não. Quanto que foi a nossa valorização aqui? Foi 22 centavos de Solana. Então foi menos do que menos um zero aqui, né? Estou falando 17 centavos, 20 centavos, 23 centavos, 22 centavos. Mais 23 centavos de dólar, 45 centavos de valorização, tá? Como eu vou ter que fechar essa pool aqui agora, eu vou deixar só um tempinho para vocês entenderem aí o que aconteceu com essa pool e eu vou mostrar uma outra parte da planilha ali que eu estou criando agora. Vocês vão entender aqui para a gente avaliar. Depois eu vou vir e vou fechar essa pool aqui, porque não faz mais sentido a gente manter essa pool funcionando, tendo em vista que ela está fora do range, né, cara? E que a Solana teve uma valorização muito grande aí, o preço atual agora é $167, e a gente montou uma faixa de 124 a 159, beleza? Então bora lá, né? A segunda pool é a Grifain com Sol. Ela foi montada, vamos dar uma olhada aqui. Pool Grifain com Sol.
provavelmente ela foi. Existe um problema na rede da Solana, e um problema assim, né, para controle. Não sei se vocês vão me entender aqui agora. Quando eu acesso uma pool na Uniswap, por exemplo, vou acessar essa pool aqui de Ethereum com Wave, tá? Eu tenho um número aqui em cima. Esse número é referente à minha pool. Se você entrar no seu computador aí agora, digitar esse endereço, tá? E colocar esse número, você vai enxergar o NFT da minha pool. Não vai conseguir tomar conta dela, porque esse NFT está na minha carteira, mas você vai conseguir enxergar a minha pool. Então, aqui na planilha para controle, né? Eu lanço o número do NFT, que aí eu não fico perdido. E se por algum motivo a plataforma visual da Uniswap der um problema, eu vou lá, digito o número da minha pool, eu entro nela e consigo acessar a pool. Porém, na Solana, na Radio, a gente não tem nenhum número de referência. Então, como eu montei duas pools aqui, que eu não sei quais são, né? Duas pools com o mesmo ativo, só que uma entrou com $25 e outra entrou com $29, eu vou classificar da seguinte forma. Vou classificar que essa é a de $29 e essa é a de 25, já que, né, essa está com maior valor e essa está com menor valor. Mas se a gente tivesse um número de referência, isso seria muito bom para a gente entender realmente qual pool foi, tá? Mas nós vamos usar dessa forma aqui para a gente avaliar. Então, essa daqui eu vou considerar como a pool de $29, tá? Voltando aqui, a pool de $29 é a nossa pool número 4, então eu vou lançar aqui na minha planilha, número 4, data dia 15 de 5 de 2025, e vamos lançar aqui a quantidade de taxas que nós estamos pegando. Nós estamos pegando 0,005 solanas, que dá um total de 90 centavos, 168,35, 168,35, 84 centavos. Então tem mais uma fraçãozinha aqui que não mostra lá. Vamos chegar até os 90 centavos aqui. 88, 91, próximo 89, vou deixar aqui 89, tá? Se quisesse colocar mais uma fração aqui, era só acrescentar mais uma fraçãozinha aqui até chegar aos 90. Isso aqui é só para ficar bem próximo do valor, tá? Em Grifain, eu ganhei 9,124 tokens Grifain. 9,124. Para que eu saiba o preço desse token, o que eu tenho que fazer? Eu vou entrar no Dexscreen, tá? Que é um agregador de gráficos, né? Fazer a validação aqui. Se eu tivesse lembrado dessa informação, eu já tinha deixado isso aqui aberto para poder adiantar o nosso caminho aqui. O token Grifain é esse token aqui, tá? Quando eu clico aqui, eu consigo ver o valor do token agora, nesse exato momento. Posso entrar dentro dessa pool aqui, então o valor do token agora, nesse exato momento, em dólar, é 0,1087. 0,1087. Isso me dá um total de 99 centavos de dólar. Vamos voltar lá na nossa pool e conferir. A gente tem 97 centavos de dólar dentro da pool. Então, o que pode estar acontecendo aqui é que o token está custando um pouquinho mais barato dentro da pool, tá? Isso pode acontecer. 97, né? Então a gente vai diminuindo o valor aqui até chegar aos 97 ali, se quiser. Será que é aqui desse lado?
98, isso aí, 96, 97. Beleza. Então, 1,87 seria o total de taxas que eu vou receber da grifainha aqui agora. Próxima pool é essa pool aqui de baixo. O número dela, só para a gente fazer a atualização. Quando eu disponibilizar essa planilha para vocês, aí eu já começo a não fazer essa atualização gravada aqui, porque acaba perdendo tempo, tá? Mas hoje a gente precisa disso daqui para que vocês entendam todo o mecanismo dentro desse funcionamento aqui. Então, aqui é a pool de número 3, né? Então vamos lá na nossa aba de taxas, carregar a pool de número 3. Data dia 15 de 5 de 2025. Quantidade de taxas que eu vou recolher nessa pool. Eu vou recolher 33 centavos de Solana, 0,02. Pode surgir uma dúvida de vocês, mas por que toda hora você vai lá e pega o preço dos ativos e não só copia? Porque o intuito é depois criar um gráfico de variação de preço dos ativos, tá? Então, por isso, a atualização no momento que eu estou fazendo o lançamento. 6857, 6857, 34 centavos, eu preciso de 33 centavos. Está muito próximo, eu não vou alterar. Grifaim mais 2,95 tokens. 2,95 tokens. O preço, agora já o preço eu vou manter ele igual aqui, porque a gente viu que teve que fazer uma atualizaçãozinha da última vez, né? Então, aqui vai dar 65 centavos de saque, aqui está dando 64, muito próximo disso aí, beleza? Vamos partir agora para as pools EVMs, né? Nas pools EVM nós temos a pool de número 4433245, aí já facilita bastante aqui para gente. 4433245 é uma pool da rede Arbitrum, não vai carregar ali, tá? Probabilidade de não carregar é muito grande, né? Posição não encontrada porque ele está procurando na rede Polygon. Então eu vou aqui ver posições. Deixa eu só carregar aqui. É essa pool aqui da rede Arbitrum, tá? Aí, 4433245. Essa pool, ela me entregou aqui 1,51 de dólar. Pool de número 5. 15 de 5 de 2025. 1,51 de dólar. Custo do dólar, $1. E de Ethereum, ela está me entregando aqui menor que 0,01. Então vamos chegar aí a um valor 1,51 de dólar, não, 0,15 centavos de dólar. 0,151 de dólar. E menor que 1 de Ethereum. Vamos dar uma olhada no preço do Ether agora. 2.544,59. 2.544,59. Então, vou acrescentar mais um zero aqui, porque a quantidade de Ether que eu recebi dessa pool, tá vendo que não está aparecendo os valores aqui, né? A Uniswap está apresentando algumas instabilidades aí. Eu vi algumas reclamações do pessoal com relação a isso. Então, a gente pode vir aqui, ó, em recolher tarifas, vai abrir uma telazinha aqui, ó, e vai mostrar para mim quanto realmente eu estou retirando de Ether. E eu estou retirando 0,02 centavos, tá?
Eu não vou fazer o recolhimento agora, tá? 0,02 centavos de Ether. Então, vai manter 3 centavos aqui, tá? Porque não vai fazer muita diferença ali na nossa composição. 17,5 para 18, fechou ali com chave de ouro. Vamos dar uma olhada na outra pool de liquidez. Outra pool de liquidez, Ethereum com Wave. Vamos ver a posição dela lá na nossa planilha. Opa, perdido aqui. Ethereum com Wave é a pool de número 7. Então vamos lançar aqui pool de número 7. Mês do 5 de 2025. Ethereum com Wave. Vamos dar uma olhada aqui o que ela pagou de taxa. Ela pagou 0,003 centavos, 3 centavos do token Wave. 0,003 do token Wave. Preço da Wave agora, nesse exato momento, 223,35. E token Ether menor que 1. Depois a gente vai enxergar ali qual que é os valores que realmente está caindo na conta ali, tá? Vamos lá, qual que é o preço do Ether agora? 2.548,89. 2.548,89. Então vamos lá entender qual realmente é o valor que está chegando para a gente. Recolher tarifas. Está chegando 65 centavos de Ether e 64,7 centavos de Wave. Então, Wave é 64,7. 64,7 arredondando dá 65. E de Ether, 65 centavos e meio. Então, aqui está calculando. R$0,65,5 vai dar aqui 2, 5, 64, 2, 6, 66, 5, 65 centavos de Ether. Então tá dando $1,30 ali de taxas, né? Por que eu pedi para mim fazer essa atualização e mostrar para vocês desmontar a pool só depois, tá? Porque quando a gente fez essa atualização aqui, hoje eu acrescentei uma informação aqui que ela me trouxe uma outra visão dessa pool aí, tá? Por exemplo, a pool montada, todas as pools abertas que temos, a pool número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Então eu vou lançar aqui, isso aqui vai ficar automático, tá? 2, 3, 4, 5, 6 e pools de número 7. O valor de entrada foi o valor que eu montei a pool. Então eu montei essa pool com $255, essa pool que eu montei com $25, 29, 90, 100 e 86. E veja a mágica que aconteceu, cara. Quando essa pool de $255 foi montada, que é uma pool de, se a gente lembrar aqui, é uma pool de Solana com o SDC. Ela foi montada na Radio, né? Então vamos lá. Essa pool hoje, Solana com SDC, ela tem $258,70. Tá? E de taxa, essa pool está entregando 46 centavos de taxa. Então, essa pool, ela teve uma valorização de 1,33% entre capital e taxa. Beleza? Valorização fixa, vamos dizer assim, valor de entrada com valor atual, tá? Quando a gente pega a segunda pool, que é a pool que nós entramos com 25,60, que é essa pool aqui de baixo, ela agora tem $30,45, tá? E de taxa, ela nos entregou 64 centavos de taxa. Essa terceira pool aqui, a pool de número 4, nós entramos com $29, agora ela tem 37,01 e de taxa $1,01.
$1.089. A pool de $90 a 433,3245, que é aquela pool na rede da Arbitrum, vamos voltar nela lá, a pool da rede da Arbitrum, agora ela tem $91,19, $91,19, e ela entregou 18 centavos de taxa. Essa pool que foi montada com $100, tá? Que é a pool número 6, vamos ver aqui, a pool número 6, ela é de link com o STC, ela está com $102,51 agora nesse momento. 102,51. 102,51. E 42 centavos de taxa. A pool número 7, que é a pool de Ethereum com Wave, se a gente confirmar aqui, olha, pool de número 7, Ethereum com Wave. Ela foi montada com $86. Hoje essa pool tem $111,81. $111,81. Mais $1,30 de taxas, tá? Então, o que acontece? Por que eu criei essa situação aqui? Que eu queria enxergar como as pools se comportaram. Essa pool aqui, ela valorizou 1,34 no meu capital, 1,33 no meu capital. Essa pool aqui valorizou 21% no meu capital. Essa aqui valorizou 30% do capital investido nela, né? No meu capital não, o capital investido nela. Essa aqui 0,94, essa aqui 2,70 e essa aqui mais 31%. Então a gente já vê aqui uma discrepância muito grande e confirma aquela visão que eu passei para vocês, que é uma visão que eu não gosto de montar pools com dólar. Por quê? Quando a pool sai da faixa, você fica numa situação muito ruim. Claro que ela talvez seria uma proteção para um mercado de baixa, mas no mercado de alta, uma pool de dólar, uma pool de ativo volátil com ativo volátil, ela capitaliza muito bem. Ou seja, por quê? Por mais que você fica em um ativo, ele continua se valorizando. Beleza? Então, bora lá. Nós temos essa informação aqui, só que eu preciso totalizar essa carteira, né? Eu comecei ela com $588 em pools e hoje ela tem $631 em pool. Foi uma valorização de 8,25 em cima do capital, tá? Só que eu tenho capital parado. Por quê? Porque a gente preza pela reserva de oportunidade, né? Então, essa reserva de oportunidade, no momento propício, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai usar ela, tá? Mas, a princípio, ela está disponível em dólar dentro da nossa carteira. Então, eu tenho que totalizar aqui o que eu tenho na Phantom e o que eu tenho na carteira Wrap, tá? Então, eu vou abrir a Phantom aqui para vocês agora, para a gente dar uma olhada o que nós temos de capital dentro da nossa carteira Phantom. Parado, tá? Nós temos agora, dentro da carteira Phantom, $189,91, tá? E se você olhar na carteira, toda vez que você vai montar uma pool, sobra algumas frações de tokens. Então, por isso que é interessante você acompanhar isso aí. Então, é 189,90 na carteira Phantom, 189,90, tá? E na carteira Web, que é a carteira EVM, onde fica guardado nossos fundos, a Web ela te mostra um total, incluindo as pools de liquidez. Então, eu aconselho vocês que façam da seguinte forma. Aqui ele te dá um total, ó, 433 mais 102,02. Se a gente jogar isso numa calculadora, $433,95 mais 102,02, nós estamos falando em 535, bate com o valor lá em cima. Top! Só que, se você somar todos esses tokens que tem na sua carteira, não dá esse valor. Por quê? Porque ele está incluindo essa posição de 216 na rede Polygon, na Uniswap, que são pools de liquidez. Se a gente olhar aqui, ó, todas as pools que nós montamos, e essa posição na Arbitrum.
Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor total e diminuir o valor menos 216,31 menos 91,36. Então, me sobrou efetivamente na carteira 228 dólares e 30 centavos. Tá? Vou vir aqui e vou lançar 228 dólares e 30 centavos. Então, isso aqui mostrou quanto que eu tenho de total na minha carteira. E agora eu vou fazer um comparativo, né? Qual que era a minha meta? A minha meta era isso aqui, ó, reserva de oportunidade 314 dólares e pools 734 dólares. Na verdade, eu tenho uma reserva de oportunidade maior do que seria o ideal, então eu estou perdendo dinheiro, estou deixando dinheiro na mesa, vou montar pools mais 103 dólares que eu tenho aqui para montar pool, e em pools era para mim ter 734, claro, é a diferença ali, né? Eu só tenho 631. Nas condições da forma que nós fomos lançando aqui, ele foi calculando o juro que cada pool dessa pagou. E claro, teve momentos que as pools de grifaria, que eu posso garantir para vocês que elas estavam pools degenerada, mas passado uma semana de análise em cima dessa pool, né, de análise não, de tempo sem movimentar a pool, ela acaba caindo o APR dela, porque ela parou de dar taxa a partir do momento que ela saiu da faixa. Então, quando ela parou de dar taxa, o que que aconteceu? Ela veio e começou a não entregar mais a quantidade de capital. Então, se ela começou a não entregar mais a quantidade de capital, a gente começou a cair esse APR dela aqui, tá? Então, voltando lá no na nossa análise aqui, o que que a gente tem, né? Baseado no contexto da última semana. No contexto da última semana, nós temos 564 dólares. Isso aqui é dólar. Deixa eu só arrumar aqui, que aí a gente vai ensinando, vai configurando planilha, vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho 564 dólares em pools conservadoras, quando o ideal era 440. Então, eu preciso diminuir a minha exposição em pools conservadoras, beleza? Então, eu tenho que diminuir 123 dólares. Já pools moderadas, partindo daquele pressuposto que nós estamos ali, tá? Eu teria que aumentar a minha exposição. Ou seja, eu tenho 55 dólares em exposição e poderia aumentar para 165, aumentar mais 165 dólares. E aqui, em pools degenerada, eu teria que aumentar mais ainda a minha exposição e diminuir a exposição na reserva de oportunidade. Tudo isso aqui é para a gente ter um norte do que vamos fazer a partir de agora, já que a gente teve esse conhecimento de como está a nossa carteira. Por quê? Essa estratégia, cara, ela precisa ser levantada, tá, por vocês, para que você consiga ser efetivo e realmente ganhar dinheiro em pool de liquidez. Porque, cara, se você não entender como é que está a composição da sua carteira, se você não entender em quais os ativos que você está investindo, qual a estratégia que você vai usar, veja que visão nós tivemos aqui a partir do momento que a gente conseguiu enxergar que pools de ativos voláteis pagam muito mais, porque mesmo se sair fora da faixa, aquele ativo ainda continua se valorizando, tá? Então, num mercado de alta, claro. Então, isso daí nos ajuda a ter uma ideia de como vai se comportar agora essa próxima semana, beleza? Então, eu mostrei isso tudo aqui para vocês. O que que eu vou fazer? Esse valor total da carteira aqui, eu vou lançar no nosso plano, que seria, né, um gráfico onde a gente vai ter uma ideia. Essa é a nossa meta, tá? E de mês a mês esse valor vai ser atualizado. Então, ou seja, aqui, agora, se o mês de maio estivesse terminando hoje,
A minha previsão de carteira era terminar com uma carteira em torno de $1.000, mas agora, nesse exato momento, eu tenho uma carteira de $1.054,76, tá? Então, se tudo manter assim, 1.054,76. Se tudo se mantiver assim, dessa forma, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir sacar aqueles $100, que é a nossa previsão, né? Que nós já passamos $4 a mais da nossa meta, né? De saque, que seria a meta de 100, e no final sobraria ali os $1.000 dentro do programado da nossa estratégia. Beleza? Então, feito isso aí, cara, bora lá desmontar todas as nossas pools e entender o que nós vamos fazer. Para poupar tempo, tá? Para que se poupe tempo, eu vou fazer o seguinte, né? Para esse vídeo aqui não ficar muito extenso e todo mundo já entendeu essa composição da carteira aqui. Talvez da próxima vez eu já lance esse vídeo com esses preenchimentos todos feitos só para a gente discutir estratégia, tá bom? Mas o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou abrir o aplicativo de visualização de pools, não é nessa aba aqui não, perdão, é nessa aba aqui, que é o DeFi Station, né? E vamos dar uma rodada aí, vamos entender quais as pools estão legais, né? O que está pagando legal. E de antemão, eu já vou adiantar para vocês, eu tenho a minha carteira pessoal, né? Que ela não está pública. E na minha carteira pessoal tem uma pool, cara, que está pagando muito bem. Eu queria trazer ela para essa estratégia aqui. Vou mostrar ela aqui para vocês, que é uma pool de WBTC na rede da Solana. WBTC, tá? Com Solana. Essa pool, num range mais apertado, essa pool tá pagando absurdos, cara. Eu tô com uma pool dessa montada, ela tá pagando em torno ali de 230 a 300%, tá? Então, isso aqui é a média, 57,91%. Só que se a gente analisar uma pool de WBTC com Solana, onde os dois ativos são totalmente correlacionados, eu acho que é uma pool muito legal para a gente montar na nossa estratégia, tá? Então, Sol com WBTC seria uma das pools que eu montaria agora. E vamos, uma pool que ainda continua pagando muito bem, tá? Só para você ter uma ideia, tá pagando 1% ao dia. É uma pool de Virtual com Sol, que eu fiquei de montar essa pool semana passada. Acabei não montando, tá? Por falta de tempo. E hoje nós vamos montar essa pool aí. E vamos dar uma olhada ali o que aparece mais pra gente, tá? Então, quando você entra aqui no aplicativo DeFi Station, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma filtrada aí nos ativos mais comuns, né? Se eu desmontar todas as minhas posições agora, vocês já começam a entender que eu ficaria com... Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Se eu não consigo olhar, a gente vai criar isso também na planilha, né? Eu ficaria aqui, ó, essa posição de Solana com SDC, eu fiquei todo em USDC. Essa posição de Solana com o Grifain, eu fiquei todo em Solana, né? Então eu vou ter o SDC na minha carteira, vou ter Solana na minha carteira, vou ter o SDT, vou ter o SDC e vou ter Ethereum. Eu acho que foi Ethereum que sobrou essa pool. Vai sobrar, não, vai sobrar AVE na nossa carteira. Então eu vou ter AVE, estou anotando aqui, na minha carteira, vou ter Solana na minha carteira, o USDT e o USDC nas duas redes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, já que eu já tenho AVE na minha carteira, eu vou fazer uma filtragem aqui e entender quais as pools de AVE estão interessantes. Então, quando eu digito aqui, ele me apareceu aqui, olha, a pool de AVE com SDC na Polygon 0,30 está pagando 214%. Olha, uma pool
Interessante. Wave com SDC, pagando 191, Wave com SDT 170. Porém, eu falei para vocês, eu não gosto de montar pools com dólar. Se tiver que montar, provavelmente eu vou montar um capitalzinho bem pequeno, tá? Mas vamos lá. O SDC com Wave, Wave com SDC, Wave com Ethereum. Aquela mesma que a gente estava com ela montada. Wave com Ethereum, na Uniswap V3, 0,5 pagando 81%. Essa é a pool que eu tenho interesse em montar, tá? Wave com Ethereum na rede, essa aqui é rede Polygon, essa aqui é rede Arbitrum, todas as duas pagando muito parecido. Vamos dar uma olhada em volumes, né? Isso aqui é o TVL bloqueado, volume. Nós temos aqui, será que esses números são verdadeiros aqui? 222, não, isso aqui é volume. Cara, market cap. Pô, caramba, tá aqui na minha cara, eu não vi, né? Essa pool tá com volume na Polygon de 1,9 milhões, tá? E essa pool aqui, 572 mil dólares. Então, vai ser rede Polygon, tá? Aave e Ethereum na rede Polygon. Agora vamos, né? Já que temos Solana na carteira, já defini aqui que nós vamos montar uma pool de Solana com WBTC. Nós vamos montar também uma pool de Solana com Virtual. A Solana com WBTC, a ideia é que seja uma pool moderada. Perdão, a ideia é que seja uma pool conservadora, tá? A Virtual com Solana, a ideia é que seja uma pool entre moderada e degenerada. A Aave com Ethereum, uma pool conservadora. Então precisamos de mais, no mínimo, uma pool moderada, tá? Mais uma pool para a parte da conservadora e degenerada. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar uma olhada e uma rodada nas redes aqui, tá? Vamos pegar a rede Arbitrum e vamos ver as pools que estão bombando aqui. ATH com ET, NST, BRB, ATH, Zero, SPA, Pendle com SDT, Pendle é interessante, Pendle. Vamos pesquisar a Pendle aqui, vou dar uma filtrada em cima do token Pendle para a gente entender o que está pagando aqui. Pendle com SDT, Pendle com SDT, Pendle com SDT, o SDT Pendle com Ethereum pagando 120%. Olha, isso aqui pode ser uma pool bem interessante, tá? Só que eu não conheço esse aplicativo aqui. Uniswap V3, bora lá. 99% pagando na Uniswap V3. Então vou anotar aqui, Pendle. Claro, que depois nós vamos partir pro gráfico dessas moedas aí, tá? Com Ether na Arbitrum. Deixa eu tirar a Pendle do foco aqui, voltar na atualização. Então, vamos lá, Pendle, Ethereum, EtherFi com Ether. Cara, só para manter vocês atualizados aí, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo com a EtherFi. Olha só que loucura. EtherFi, USDT. Olha o que aconteceu com esse token, cara. Esse token deu um tiro para cima, mais um tiro tão grande, claro, com a valorização do Ether, tá? Subiu 249% em pouquíssimos dias. A gente contar aqui, ó. Nós estamos falando de 9 dias. Ele subiu, né? Teve um topo aqui de 231%, agora entrou numa correçãozinha aqui, está com 190%
desde desse último início de subida. E é uma pool, se a gente pegar aqui, EtherFi com Ether está pagando 209%, com volume de 620,5. Eu vou dar uma anotada aqui, quem sabe a gente não tenta fazer algo aqui em cima dessa pool para diversificar aqui um pouco, tá? Apesar da gente não ter muito capital, né? Então fica difícil, a gente acaba pulverizando bastante o nosso capital, mas é uma condição. Que quando o Ether sobe, a gente já sabe que o EtherFi também puxa para cima. Então vamos lá, Uniswap, árbitro. Beleza. Árbitro com DAI, não sou muito chegado. Token de governança. Nas primeiras. Deixa eu aumentar o número de pools aqui. Coloquei para 35 pools aqui. A partir da 15ª posição, Shai, ATH, Zero, o SDC com Ether, pagando 166%, Ethereum com SDC, a Pendle que a gente já anotou. Cara, não dá para mim montar pool de meme coin. Para mim é muito arriscado, é algo que eu não colocaria meu dinheiro, ainda mais nesse início de transação. Depois que a gente já tiver com capital maior, você pegar ali 100 doleta e colocar, porra, isso representar ali talvez 1% do seu capital, beleza. Mas eu com capital de $1.000, colocar 100 dólares numa pool de meme coin, cara, não faz sentido para minha carteira, entendeu? Eu só estou passando para vocês aqui por que não montar, tá? LDO. LDO é um token que talvez ele pode se valorizar perante a valorização do Ether, tá? Um LDO com Ether, vamos fazer um filtro aqui para a gente entender aqui como é que tá LDO com Ether. Ver se tem alguma pool, se está pagando bem. LDO com Ether. Ih, pagando só 15% aqui, 9% aqui. Não. A LDO tá boa com SDC. Então tá bom. Vamos trocar de rede aqui. Já fizemos uma varredura na rede da Apto. Vamos trocar para a rede da Polygon. Matic com a XL, Matic com FTX, Matic com a VAX, pagando até legal. O SDC. Eve, nós já anotamos ali a nossa pool, então nós não vamos incluir, né? GMT, link com SDC. Já caiu bastante aqui o APR e ainda não apareceu nenhuma pool aqui de dois ativos voláteis dentro da rede da Polygon. Então só a Aave com Ether mesmo, que foi a que nós anotamos. Vamos dar uma olhada dentro da rede Base, apesar da gente não ter montado nada lá na rede Base. Vamos dar uma corrida de olho lá para a gente entender, né? Rede Base, muita pool de meme coin. Vamos até achar algo aqui que faça sentido você montar uma pool aqui. Cara, também nada, só que eu vou trocar de página aqui, que a gente ainda está com pools de 700%. Pools de 700% são pools
na grande maioria das vezes, de meme coin, tá? Então, vamos descer aqui. Esse token aqui é um token que está se destacando bem. Existe um aplicativo, tá? E ele está inserido numa narrativa, mas como eu não conheço bem esse token ainda, eu vou estudar ele, quem sabe na próxima semana, se ele mantiver assim, a gente pode montar uma pool desse token aqui, tá? Ele está inserido numa narrativa que talvez faça sentido. Vamos dar uma olhada aqui se tem mais algum token conhecido aqui, pelo menos nessa segunda. Virtual. Virtual, inteligência artificial, né? É um token que está bombando muito, Virtual com SDC. Está pagando bem aqui, mas nós vamos montar na rede da Solana, porque temos capital lá na rede da Solana. Mais uma vez, Kaito com Ether. Oxi. Aero com SDC. Vamos dar uma olhada no token Aero aqui. Está pagando 206%. Deixa eu só acabar aqui, que já está acabando. É. Vamos pesquisar o token Aero. Para quem não sabe, aí, o token Aero é o token da Aerodrome, tá? Que é uma corretora descentralizada dentro da rede Base, muito forte. Então, talvez faça sentido montar uma pool desse token aí para poder acumular um capitalzinho. Claro, eu estou anotando aqui as informações aqui, ó. Aero com Ether, pagando 60%, 1 milhão de TVL, 589 mil. Aero com SDC, 1 milhão e meio. Então, vou anotar aqui Aero com Ether para a gente dar uma olhada. Rede Base. Não vou incluir rede PNB, tá? Ou a rede Binance, né? Rede BSC, porque tá caro para montar pool lá e o nosso capital é um capital pequeno, então não faz muito sentido. As outras redes aqui não tem volume para a gente poder montar nada nela. O Unichain é a rede da Uniswap. Vamos ver o que ele está rastreando aqui. Nunca fiz a pesquisa direto na Uniswap aqui. Como é que tá as poolzinhas? 142%. É, nada muito relevante aqui, né? Algumas pools de Bitcoin, mas nada muito relevante não. Então vamos largar isso aqui por enquanto. Beleza? Então bora lá, galera. Vamos dar uma olhada nos gráficos e entender como é que está o posicionamento aqui desses tokens que nós falamos aqui, né? O primeiro token é Sol barra W. Bitcoin USDT. Então vamos lá, o gráfico está dessa forma. A gente falou, né, na última visualização que, ao que tudo indicava, teria uma explosão para cima. Isso aconteceu, tá? Então agora vamos dar continuidade aqui, né? Tá dentro da nossa programação. Deixa ela rolar, que é uma pool, como eu falei para vocês, que eu tenho interesse em continuar com essa pool montada aqui. Vamos continuar. A próxima pool aqui, a gente pode dar uma olhada, é Virtual. Tá? Vamos entender como é que está o token Virtual. USDT. A Virtual, ela fez uma bela de uma subida, tá numa correçãozinha, que nem todo o mercado, né? O mercado está agarrado aí esperando uma posição do Bitcoin. Talvez faça, talvez não, né? Faz bastante sentido a gente montar essa pool. Só que a nossa pool vai ser montada de Virtual com Solana.
está no momento aqui interessante. Toda a faixa eu vou montar pool por pool e vou gravar em separado para vocês, tá? Aí essa gravação vai ser publicada lá. Então, primeiro a gente entra visualizando como é que vai ser feito aqui e depois vocês vão entender como é que vai ser feito, não, quais as pools que realmente nós vamos montar e depois você vai ver a montagem na prática das pools, tá? Beleza? Agora vamos ver a pool de Ethereum, Aave com Ether. Também dá para tirar uma faixa aqui interessante. Claro, ela vai ser invertida, né? Na hora que eu lançar lá, mas tá legal. Vamos dar uma olhada em Pendra. Pendra também teve uma valorização legal, né? Já está no movimento de alta aqui. Eu acho que faz total sentido a gente tentar montar uma poolzinha desse ativo. 128% de valorização. Olha que valorização legal aí nos últimos dias, desde o fundo, né? Dia 11 de maio até, até agora, uma valorização, 11 de março, perdão, uma valorização bem interessante aí, hein? Entendam? A ETFI já mostrei. Vamos dar uma olhada no Aero. Aero que a valorização foi um pouco menor, parece, né? Não, também 157%. Vem de uma grande correção aí no gráfico que eu peguei. Então, cara, eu acredito assim, né? Acredito não. Eu tenho certeza que nós vamos montar com esses ativos que eu selecionei aqui, tá? Então, aguardem aí. Eu vou encerrar essa gravação agora. Temos 1h07 de aula aqui. E a partir de agora, eu vou partir para montagens das pools, tá? Todas elas dentro da nossa estrutura. Eu vou montar essas pools e vou apresentar essas pools para vocês vídeo por vídeo, ou seja, cada pool vai ser montada em um vídeo, tá? E dá para você ter uma ideia. Como eu falei, uma sequência lógica, tá? Então os vídeos vão ser postados um a um e vocês vão entender aí. A gente passou, fez a estruturação da carteira e agora nós vamos montar as pools, seguindo sempre aquele pensamento que eu vou mostrar nos próximos vídeos aqui, tá? 400, qual que é a nossa meta agora de montagem? $440 em pool conservadora, 220 em pool moderada, 73 em degenerada e tentar deixar aí em torno de $314 para reserva de oportunidade. Beleza, galera? Então fica aí, um abraço para vocês. Vou na sequência aqui gravando os vídeos e montando essas pools aí para que todo mundo tenha conhecimento. Beleza? Valeu!